Boa noite a todos. É uma alegria estarmos unidos no objetivo de conhecer os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos a nossa preleção, vamos nos preparar com uma pequena prece, elevando nosso pensamento a Jesus, rogando que abençoe o nosso propósito na busca da compreensão do seu Evangelho. E que essa compreensão possa nos trazer a orientação, o consolo, a força que necessitamos para seguirmos sempre adiante, vencendo os desafios que fazem parte da nossa jornada evolutiva. Na certeza do amparo do alto, desde já agradecemos por essa oportunidade bendita. Nessa semana, estamos dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por tema Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo vem nos lembrar uma afirmação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. De início nos parece uma contradição. Como posso me sentir bem-aventurado se estou passando por momentos de aflição? Quando estamos passando por situações difíceis, é natural nos perguntarmos: o que será que eu fiz para merecer isso? Onde está Deus? Qual a razão das minhas aflições? Por que Deus permite que eu sofra? Nos momentos de dificuldades buscamos respostas. Sentimos necessidade do alimento espiritual que sacia nossa fome de orientação, de consolo e de esperança. E esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vem de encontro a essa necessidade. Kardec nos leva a fazer uma caminhada e, passo a passo, nos conduz a compreender a justiça e a misericórdia divina presentes nas nossas alegrias e nas nossas dores. Aprendemos nesse capítulo que as aflições têm por causa nossas imperfeições morais, que muitas vezes nos compromete perante as leis de Deus. A origem das nossas aflições estão nessa existência ou em existências passadas. Ou as aflições podem também ser provas escolhidas pelo próprio Espírito para apressar o seu progresso. Por isso, muitas vezes o que nos parece um mal é Deus nos colocando no rumo certo, nos impulsionando a trabalhar para nos harmonizarmos com as suas leis. Trabalhar para a nossa evolução espiritual e construir assim um futuro mais feliz para nós mesmos. Quando não possuímos essa compreensão de que somos espíritos imortais, buscamos a felicidade apenas na vida presente. Mas onde está a verdadeira felicidade? Em relação a essa questão, um espírito superior nos traz valiosos esclarecimentos. Nos diz que a verdadeira felicidade ou infelicidade está nas consequências dos nossos atos. Para apreciar o que realmente é feliz ou infeliz, é preciso se transportar para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir.
Vamos procurar compreender. Na visão humana, felicidade é o prazer, a fama, o poder, a agitação vã, a satisfação da vaidade, a ociosidade, a satisfação das necessidades materiais excessivas. E muitas vezes, para possuir tudo o que satisfaz a vida presente, nos tornamos egoístas, frios, indiferentes, prejudicamos, exploramos, causamos a dor, a aflição no outro. Uma vida mansa, que muitos julgam uma vida feliz, pode nos comprometer perante as leis divinas que são voltadas para a humildade, a piedade, a compaixão, a benevolência, o perdão, o amor e a caridade. E todas as vezes que contrariamos as leis divinas, causamos danos para nós mesmos. Teremos que reparar na vida presente ou na vida futura. As dificuldades, as dores, nos ensinam a respeito das consequências do bem e das consequências do mal. Nos alertam para a necessidade de nos melhorarmos, para evitar no futuro novas dores, difícil recomeço. Entendemos que a verdadeira infelicidade não se encontra nas dores, nas lutas, nos sacrifícios, nos testemunhos, nas provações, e sim na busca pela felicidade do mundo a qualquer preço. Porque quando transgredimos as leis de amor, geramos desarmonia para nós mesmos e nos sentimos desventurados. E onde podemos encontrar a orientação segura para não nos perdermos? No Evangelho de Jesus, onde encontraremos instrução para nosso espírito imortal, nos indicando que encontraremos a verdadeira e duradoura felicidade no cumprimento dos nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo. Como somos espíritos imperfeitos ainda, em processo de aprendizagem, passamos por situações que podemos e que devemos modificar pelo nosso esforço, pela nossa vontade. E passamos também por situações que não podemos mudar. E Kardec coloca nesse capítulo uma situação que muito nos aflige e que não está ao nosso alcance modificar. O retorno dos entes queridos ao mundo espiritual. Diante da partida de nossos entes queridos, é natural que surjam indagações. O que vem depois da morte? Onde se encontra esse ente querido? Será que está sendo cuidado? A partida dele foi programada? E como prosseguir com essa dor? Como aceitar com resignação essa situação tão aflitiva, sem negar a sabedoria, o amor e a justiça de Deus? O primeiro passo é fazermos um reconhecimento de fundamental importância. Reconhecer a existência de Deus como um ser
todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. E a partir desse reconhecimento, admitir que tudo o que nos acontece está dentro de uma ordem divina. Sendo Deus a suprema bondade e justiça, não permitiria que alguém sofresse sem necessidade. O que a doutrina espírita nos esclarece? Somos seres imortais. A vida não começa com o nascimento e não acaba com a morte. Nós não podemos naturalizar a morte, no sentido de não lutar pela preservação da vida corpórea, pois estaríamos contrariando uma lei divina, a lei de conservação. Porém, sabemos que nascemos nesse mundo, vivemos um tempo e um dia todos nós iremos passar pela experiência da morte do corpo físico, independente da nossa vontade. Há um poder maior que determina essa jornada. Alguns ficam por mais tempo, outros desencarnam ainda jovens. E quando há o desencarne de pessoas jovens, muitos se perguntam: por que uns jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto outros, bem idosos, continuam vivendo? Por que Deus permite? A esse respeito, temos importantes esclarecimentos nesse capítulo, através das instruções dos Espíritos. Nos diz que a morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Vamos procurar compreender esse esclarecimento, para que nosso espírito possa evoluir, se desenvolver intelectual e moralmente. As leis divinas nos conduz para o processo da reencarnação. No plano espiritual, antes de reencarnar, há uma programação de tempo em que necessitamos permanecer no corpo físico. Entendemos que cada encarnação só deve durar o tempo suficiente para que o espírito cumpra a tarefa que foi programada, enfrente as provas que são necessárias à sua evolução no momento. O objetivo do espírito imortal não é permanecer no plano terreno. O planeta Terra é como uma escola. Há um momento em que o ciclo para aquele aprendizado acaba. Terminado esse ciclo, seja ele mais longo ou mais curto, o espírito se desliga da vida terrena e retoma ao seu estado natural, que é o de espírito liberto. Retornamos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, onde continuaremos aprendendo e trabalhando. E o espírito reencarnará novamente
quando isso se fizer necessário e oportuno para a continuidade do seu progresso espiritual. Portanto, o berço e o túmulo são portas de entrada e saída da escola terrena. Morrer é apenas mudar de plano. A vida na matéria, ante a imortalidade do nosso espírito, é apenas um instante fugaz. Mas é natural querer que os entes queridos permaneçam conosco. Porém, importa compreender que aqueles que partiram terminaram a sua tarefa. É como um prisioneiro que cumpriu a sua pena. Tem o direito à liberdade e não deve ser retido na prisão. O que parte primeiro é o primeiro que se liberta. A dor da perda não pode ser evitada. As lágrimas da saudade são justas. É natural nos entristecermos com a separação daqueles a quem amamos. Porém, é aconselhável evitar a revolta, o desespero, o desânimo. Por quê? Porque nossos entes queridos continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, se alegram com as nossas lembranças e se afligem com as nossas dores quando são incessantes, excessivas, quando denotam falta de fé e revolta contra a vontade de Deus. Nossos sentimentos e pensamentos atingem aqueles que partiram. O desejo deles é o de que aceitemos com resignação aquilo que não podemos mudar. Precisamos ter o cuidado, porém, para não confundir resignação com indiferença diante da luta. Não significa lamentação, desinteresse pela vida. Ao contrário, a resignação é um processo ativo. Significa reagir pela paciência, serenidade, ante situações aflitivas que não podemos mudar e seguir em frente, mediante a confiança em Deus. Mas o que fazer para prosseguir com essa dor e agir com resignação? Importa fortalecer a nossa fé através da busca pela compreensão das leis divinas que conduz a vida de todos nós. Os esclarecimentos da doutrina espírita nos livram dos tormentos da incerteza, nos traz importantes e consoladores esclarecimentos, afastando de nós a ideia de que tudo acaba com a morte. Nos traz a comprovação da sobrevivência da alma e a conservação da sua individualidade. Nos dá a certeza de que nossos entes queridos não estão perdidos, abandonados, mas continuam vivendo e estão sendo cuidados por um Pai amoroso. Os espíritos ligados ao coração daqueles que partiram os aguardam, os assistem, os amparam e consolam. A compreensão do que nos aguarda após a morte
nos dará a certeza de que os laços de amor jamais se desfazem, nos fazendo sentir que a morte não é uma separação eterna, que não há perda, mas um afastamento momentâneo. Tanto eles que partiram, como aqueles que ficaram, temos o mesmo desejo, o equilíbrio, a felicidade daqueles que amamos. E o que fazer para que aqueles que partiram se sintam bem do lado de lá? Procurando um motivo para continuar a nossa caminhada. Seguir em frente, cumprindo os nossos deveres, evitando o mal e praticando o bem que nos for possível. Agindo assim, saberão que estamos trabalhando por nossa felicidade futura e se sentirão apaziguados. Mas quais os recursos de que dispomos para nos fortalecer espiritualmente e seguir no cumprimento dos nossos deveres? Importa buscar o amparo do alto, através da prece. Por quê? Porque quando nos desligamos, quando nos ligamos ao plano espiritual, através da prece, nós atraímos para junto de nós os espíritos que trabalham em nome de Deus e que estão dispostos a nos amparar, nos consolar, nos orientar, e com o auxílio desses amigos, seremos capazes de enfrentar as situações aflitivas com resignação, serenidade, coragem, bom ânimo, esperança. A prece, ela pode também nos preparar para nos encontrarmos com aqueles que nos querem bem. Como? Durante o sono, nosso espírito se desliga parcialmente do corpo físico e podemos nos encontrar com os nossos amigos espirituais, que poderão nos dar notícias, ou, se for permitido por Deus, podemos nos encontrar, conversar com os nossos entes queridos. Mesmo que não nos lembremos do sonho, a nossa alma sente. Quantas vezes vamos dormir com o coração dolorido, a alma aflita, e acordamos nos sentindo melhor, mais serenos, confiantes? É o resultado desses encontros que guardamos em nossa alma, mesmo que não nos lembremos, sentimos uma mudança de ânimo. E o que nossos entes queridos falariam para nós nesses momentos? Certamente diriam: coragem, a morte não existe, é apenas uma separação de alguns instantes. Continuo vivo, nada se perdeu. Estou sendo amparado por amigos que me guiam em nome de Deus. Continuamos ligados pelo pensamento. Estou ao seu lado, velando por ti, procurando te sustentar nas horas amargas, para que não te percas no desalento. Procure um motivo para continuar a sua caminhada. A maior prova
que podemos oferecer um ao outro é a prática do bem que nos assegurará um futuro mais feliz. Agindo dessa maneira, estaremos ligados a Jesus e ouviremos a sua voz doce e suave no âmago de nossa alma nos dizendo: vinde a mim, vós que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. E assim, nos dois planos da vida, nos sentiremos consolados e bem-aventurados. E agora, preparados por essa reflexão do Evangelho, podemos fazer a nossa vibração. Que nesse instante possamos sentir a presença de nossos amigos espirituais, nos envolvendo com a sua paz, e unidos a eles, vamos direcionar os nossos pensamentos aos nossos familiares. Pensar em cada um deles com muito carinho, desejando que recebam o amparo, a proteção do alto, e que possa haver entre nós a colaboração, a compreensão, o respeito, para que assim possamos caminhar unidos e em harmonia. Agora, cada um de nós trazemos em nosso pensamento alguém que sabemos necessitado de auxílio, que nos pediram ajuda. Vamos pensar em cada um deles com muito carinho, envolvê-los em um abraço fraterno, rogando a Jesus que as nossas energias possam ser utilizadas para que se sintam receptivos ao envolvimento de seus amigos espirituais e que se sintam fortalecidos para superar as suas dificuldades com bom ânimo, coragem, na certeza de que não estão sem o amparo do alto. Vibremos. E pedimos por nós, Jesus, ampare o nosso esforço na busca da compreensão das leis divinas que conduz a vida de todos nós e assim possamos fortalecer a nossa fé. Que não nos falte o consolo diante das aflições da vida, para que possamos assim seguir com coragem e esperança renovada, a fim de conquistarmos um dia a felicidade verdadeira e duradoura. Na certeza de que seu amor é infinito e jamais nos faltará, agradecemos por essa oportunidade bendita. E assim encerramos esse nosso encontro. Agradecemos imensamente a atenção de todos. Que a fé e a esperança nos fortaleça a caminhada. Fiquem com Deus.